O segundo ponto é a questão da reforma parcial, da transformação parcial, da conversão parcial, né? Ou seja, imperfeita e incompleta. Por isso ele fala, quando o espírito imundo sai do homem. Quando é que o espírito imundo sai do homem? Pela ação efetiva de Deus na vida daquele homem. Pela ação efetiva de Deus na vida daquele homem, que tira, que liberta ele daquela possessão, daquele espírito imundo, daquele espírito maligno, ou daquela vida de escravidão do pecado, daquela vida promíscua, longe, afastada, inimiga de Deus. Esse é o primeiro processo, né? Aí, o que o texto traz de advertência sobre isso, né? Agora, ele vai para lugares longínquos, esse espírito, procurando repouso, porém não encontra. O que ele vai fazer? Ele vai querer voltar para de onde ele saiu, para casa, da onde ele saiu. E quando ele volta, ele encontra ela o quê? Varrida, né? Ele encontra ela vazia, melhor dizendo, varrida e ornamentada. Olha que coisa interessante isso. Vazia. Vazia de quê? Vazia do Espírito Santo. Vazia do Espírito de Deus na sua vida. Não adianta tirar o espírito imundo, libertar a pessoa, se ela não se encher do Espírito de Deus. Ela está vazia, vazia do Espírito Santo. O mundo diz que mente vazia é oficina do diabo. Vazia de quem? Vazia do Espírito de Deus. Vazia espiritualmente. Ele não entende que ele precisa se encher do Espírito. A palavra de Deus nos chama: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas aquela pessoa não está ligando, ela está vivendo o mundo. Agora eu estou curtindo, né? Eu estou vivendo essa novidade de vida que Deus me deu, mas não está percebendo que ainda está vazio do Espírito Santo. Não é o fato de te libertar que te encheu. Você precisa ser liberto, precisa ser cheio. Por isso que as pessoas dentro da igreja estão mais preocupadas com o mundo, com as coisas do mundo, com a sua vida. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Porque quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você se preocupa com o reino, mais você se preocupa com as coisas de Deus, mais você se preocupa para se alimentar do Espírito Santo. Agora, ele diz aqui, né, vazia, varrida. Olha o estereótipo deste crente: vazio. Ele não está cheio do Espírito Santo. Ele apenas está liberto do espírito imundo, mas não está cheio do Espírito Santo. Ele está varrido. O que é varrido? Já viu aquele negócio que a casa está suja, a casa já está há um tempo que tudo bagunçado, aí você, peraí, deixa eu só dar uma varridinha aqui para disfarçar, deixa eu passar uma vassourinha aqui para ninguém ver a sujeira da minha casa. E aí todo mundo entra, você passa aquela limpezinha superficial, aquela varridinha mequetrefe, para dar a impressão de que a casa pelo menos está mais limpa ou não esteve suja. É assim que ele vai ver, naquela varridinha disfarçada. Eu dei uma limpezinha superficial, né? Eu dei algumas mudanças de hábito na minha vida. Eu parei de beber, parei de xingar, eu parei de fazer determinadas coisas, eu parei de ir em lugares assim que não condiz com uma vida cristã. Eu parei de frequentar lugares, de me relacionar com pessoas que muitas vezes não combinam. E essa é a varridinha, essa é a limpezinha superficial, né? Que muito crente acha que é o êxtase.
ele está vazio do Espírito Santo, ele tem uma varridinha, ó, hoje eu sou crente, porque eu não bebo, eu não xingo mais, eu não fumo mais, eu agora vou na igreja aos domingos, mas o que mais? Não, pelo menos domingo eu estou lá, né? Você lê a Bíblia muito pouco, você ora e medita muito pouco, mas domingo eu não falto no culto. Essa é a varridinha. O tempo todo ele está vivendo o mundo, mas aí tira aquela pouquinho horas por dia, pouquinhos minutos, e no domingo ele está ali. Então eu sou um crentão. E se não bastasse, ornamentada. O que é ornamentada? São os enfeites que a gente coloca na vida, né? Tem muitos irmãos que começam a mudar o jeito de falar. Oh querido, Jesus te ama. Oh, vem cá, eu e minha esposa, olha, Deus é maior. Agora eu vou a camisa, Jesus é Senhor da minha vida. Eu agora só falo mansamente. Eu agora, minha casa tem lá no escrito na entrada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de comer, eu oro. Quando eu encontro pessoas, eu falo, você conhece Jesus? E aí você olha esses caras assim, essas mulheres, esses homens, você pensa, esses caras são espiritualíssimos, esses caras são hiper convertidos, eles querem falar de Jesus para todo mundo. Qualquer reuniãozinha eles querem pregar e orar, para que todos possam ver o quanto ele é crente. Mas na verdade é só enfeite. É só enfeite. É aquele enfeite de Papai Noel que você enche a casa, mas a hora que você entra, você não vê atmosfera nenhuma de Natal. É só briga, é complicação, mas a casa está enfeitada. A minha tem que ser melhor do que a outra. Eu estou cheio de inveja, eu estou cheio de um coração desprovido, eu não mudei meu interior, eu só ornamentei o meu exterior. Eu só ornamentei a minha vida externa. Eu fiz uma reforma externa, né? Todo mundo que me vê de longe acha que eu sou o maridão. Todo mundo que me vê de longe acha que eu sou a grande esposa. Mas na verdade é tudo fachada, né? Eu converso como cristão, né? Eu perto de determinadas pessoas, eu tenho até vergonha de ser cristão, porque os caras parecem santo demais. Mas você vai ver, é só enfeite, é só ornamentação, é só uma reforma externa. Todo mundo está me vendo, olha como eu sou. Vamos orar, isso mesmo, como é bom falar de Jesus. Olha, quero trazer isso aqui para orar pela minha empresa. A empresa dele só faz falcatrua, só passa a perna nos outros, não paga as coisas direito, mas vamos orar aqui. Pastor, eu quero que o senhor vá na minha casa para orar. O cara trata mal a mulher é uma péssima esposa, o cara trata mal os filhos são mal criados. Vem orar na minha casa, porque nós queremos um culto na minha casa. Aí quando vai fazer, faz aquele alarde, faz aquela coisa toda ornamentada. Aí sempre tem alguém, é igual a internet, né? A internet é a ferramenta que aumentou drasticamente, absurdamente a adulação das pessoas. Antigamente as pessoas adulavam e bajulavam muito pessoalmente e restritamente. Hoje elas bajulam publicamente, né? Esse irmão é uma bênção. Essa mulher é uma mulher virtuosa de Deus. E publicam, e falam, e elogiam, e bajulam, e adulam extremamente. Não existe mais limites para adulação depois da internet. Então nós vemos que o que ele volta e encontra? Vazia de Deus, vazia do Espírito Santo. O que ele encontra? Uma reforma parcial. Uma varrida não é uma faxina, gente. Não é uma mudança.
Uma varrida não é uma colocação de casa em ordem, é apenas uma varridinha para tirar a poeirinha, para disfarçar, é parcial. Você faz isso quando você não tem tempo, porque se você tiver consciência e sabe que alguém vem te visitar, você dá uma faxina na sua casa, você quer estar numa casa limpa. Você não toma banho para tirar a sujeira, você toma banho para permanecer limpo. Então, isso é a varrida. E ornamentada é essa reforma meramente externa. Internamente o cara não mudou nada, mas externamente o cara é uma beleza. Fala de Deus, chora, levanta as mãos, adora. Onde está quer falar de Deus? Aonde se reúne? Seu modo de falar, ele é agradável, ele mudou, ele tem sempre a palavra doce externamente, mas dentro seu caráter, suas motivações, suas percepções continuam inalteradas. É disso que Jesus está falando. Então, como é que é a característica dessa pessoa? Arrependimento superficial. Enquanto, veja que Jesus está falando lá dos ninivitas que eram de fato bárbaros, matavam gente por brincadeira, né, por esporte. E eles se arrependeram, serão um exemplo de arrependimento. Hoje nós temos na igreja aqueles que são um arrependimento superficial. Arrependimento superficial é lamentação, porque arrependimento vem da palavra grega metanoia, que é mudança de mente, é uma volta, uma virada de vida total. Arrependimento superficial é que eu lamento, não devia ter feito, me perdoe, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu espero que algum dia, eu estou fazendo tudo, eu estou tentando ajeitar, mas você não vê evidência nenhuma de mudança total, de disposição de mudança total na vida, né? Outra coisa é quando a adoração aos ídolos cede lugar ao mero formalismo religioso. Tem gente que largou de ser idólatra, né, do mundo, das coisas do mundo, do apego dos mundos. E agora ele vem para a igreja e só vive um formalismo religioso. Você não vê mudança. Mudança não se anuncia, se evidencia. Você não vê a evidência dessa mudança. Você vê um formalismo religioso. A pessoa está ali e ela coloca, ela fala, ela ouve, ela conhece, ela diz, já ouvi isso, olha, fulano fez isso. Ela manda, né? Manda aquelas mensagenzinhas todo dia de bom dia para os outros na internet, botando, olha que pessoa espiritual, todo dia me manda uma mensagem de Deus, né? E você acha, nossa, olha o quanto essa pessoa é compenetrada, já pega, bate, pronto, puf. É formalmente religioso, o seu aspecto, a sua forma, você não vê vergonha nele pelos pecados que comete, você não vê sinais verdadeiros de arrependimento, você não vê o choro por dentro, você não vê a tristeza pela imundície que vive, você não vê a mudança de hábitos, tanto externos como internos. A mudança tem que ser interior, nas atitudes, nas formas de pensar, na forma de agir, nas motivações, nos anseios. Você não vê isso, é uma formalidade religiosa. As celebrações da igreja estão lá, nas coisas da igreja estão lá, adora uma festinha, uma reuniãozinha, mas mudança visível não existe. Eu conheço um monte de gente assim. Olhando, você pensa que é a pessoa mais religiosa, espiritual que você possa ver, mas não mudou, é formalismo religioso. Na igreja está lá, sua postura, sério, assume cargos, funções, está sempre disposto a fazer alguma coisa, mas nada mais do que isso. Sua consciência foi cauterizada e sua mente foi corrompida, né?
não tem mais aquela boa consciência de quem ele é, para quem ele é e qual foi o chamado de sua vida. Ela foi cauterizada. Tá bom assim, eu já cheguei no nível, aqui eu não passo, não, pelo menos eu não sou igual ao outro. Ele já não sente mais nada. Ele não sente que ele está entristecendo Deus e o Espírito Santo. Está vazio do Espírito Santo porque muitas vezes você entristece o Espírito Santo com as suas atitudes, com o seu jeito, e o Espírito Santo, e você fica vazio dele. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Nossas atitudes, nossa pouca mudança, nossa consciência cauterizada não está percebendo que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E uma mente corrompida é quando começa a pensar: eu quero outras coisas, está bom assim, eu aceito assim, é desse jeito, eu vou mudar, agora eu acho que pode ser feito assim, eu acho que pode ser feito daquele jeito, eu acho que eu posso levar do meu jeito. A mente corrompida é aquela que acha que pode fazer do jeito dela, do tamanho dela, na hora dela, na forma dela. Ou seja, eu vou o quanto eu acho, eu dou o quanto eu quero, eu faço o quanto eu imagino. Ou seja, eu determino o nível de adoração que eu vou ter, eu determino o nível de comprometimento e compromisso que eu tenho. Eu sei o nível. Ele não é dirigido pelo Espírito Santo, é dirigido pela sua mente corrompida. Porque o Espírito Santo, ele te impulsiona a ir mais fundo, a ir mais profundo, a fazer mais do que pensar, e não menos. Não é eu que imagino o quanto eu tenho que fazer, é Deus que me diz: faça. Não é eu que dirijo, é Deus que me dirige. Não é eu que determino, é Deus que determina. É o Espírito Santo. Portanto, você vê que essas duas coisas, elas caminham juntas, caminham lado a lado. Uma incredulidade que faz com que você não perceba, mas você precisa sempre de uma prova de Deus. Você nunca está convencido, porque você não se convence pelo que a Bíblia dá. Eu ouço crente ainda questionando a Bíblia. Eu ouço crente ainda pensando se pode seguir ou não a Bíblia. Eu ouço crente dando mais valor aos sinais, aos testemunhos, do que o que a Bíblia diz. Não houve. Não houve. Você não é transformado, quebra a incredulidade por aquilo que você vê, mas por aquilo que você ouve. E o outro é o fato de você achar que agora está bom, Jesus me libertou, Jesus me tirou. Olha a advertência: esse cara vai voltar com mais 7 piores do que ele. Se ele encontrar a casa vazia, varrida e adornada, ele vai ornamentado, ele vai voltar pior do que ele, né? E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Olha o alerta. Você achou que estava ruim? É muito pior. Muito pior. Se lá você tinha a justificativa da ignorância, aqui você não tem mais. Então lá ainda havia uma pseudo-justificativa, agora aqui é destruição total. Essa é a advertência, gente. Esse é o sinalzinho. Você está vendo o que você precisa? Parar, absorver, refletir, falar: opa, eu tenho que consertar isso, né? E como é que conserta? Certifique-se na sua vida, não somente, né, de que não somente você tenha se libertado do seu antigo inquilino. Quem é esse inquilino? O diabo e suas hostes, que comandava a sua mente, a sua vida, que dirigia a sua história. Certifique-se de que não somente, né, você se libertou
inquilino indesejável, né? Mas que também você tem sido cheio do Espírito Santo. E é esse o problema. Muitos se acomodaram por ter se visto livre do inquilino indesejável, mas não encheram sua casa daquele que é desejável. Certifique-se, não basta só se livrar do inimigo, você tem que encher a sua casa do Espírito Santo, você tem que encher a sua vida do Espírito Santo. Então está aí uma verdadeira advertência, o sinal está piscando na sua vida. Você vai parar e mudar, ou você vai prosseguir do jeito que está, até a hora de ver a fumaça da destruição aparecer na frente dos seus olhos? Fica aí o alerta, fica aí a advertência. Queira, ouça, a palavra de Deus está sendo aplicada há muito tempo na sua vida, e você ainda está esperando um sinal para mudar. Não se ilude. Tem muito crente que está esperando uma prova de Jesus. Tem muito crente que está esperando um milagre para que ele possa mudar de vida. Tem muito crente que está se contentando de ter sido liberto do inquilino indesejável, que dirigia a sua vida, que manipulava a sua mente, que pervertia o seu coração. Se ele não encher o Espírito Santo, se ele permanecer vazio, se ele permanecer com uma mudança, uma reforma só parcial, não interior, total, se ele não partir para isso, se ele permanecer só ornamentando uma reforma externa e não entender que seu interior, seu coração precisa mudar, ele está correndo grande risco na sua vida. E essa perda não é apenas um motor estourando, essa perda é uma vida destruída eternamente. Amém? Vamos levantar, vamos orar.